Como cuidar de um agapornis? Comprando um agapornis. Não se preocupe em comprar mais de um agapornis ou em criar uma amizade entre dois pássaros. Ao contrário da crença popular, manter um agapornis como animal de estimação único é possível e até mesmo recomendado por alguns criadores. Portanto, não se preocupe em comprar mais de um. Na verdade, introduzir outra ave mais tarde pode ser perigoso, pois o animal mais velho tentará machucar ou matar o mais novo para proteger seu território. Outra consequência possível é que manter mais de um agapornis em casa pode fazer com que os animais criem um vínculo entre eles, mas não com você. Se deseja criar mais de um agapornis ao mesmo tempo, introduza os pássaros quando eles ainda forem bastante jovens. Os grupos de agapornis criam hierarquias sociais. Logo, há um pássaro alfa seguido por todos os outros. Outro mito comum alega que os agapornis podem ser maldosos ou agressivos, principalmente as fêmeas, que marcam o território. A maioria dos criadores concorda que os agapornis machos são melhores animais de estimação. Mas eles também podem exibir comportamentos territoriais e bicar quaisquer dedos que entrarem na gaiola. Muitos agapornis, porém, são bastante neutros em termos de comportamento. Para combater qualquer agressão, é importante treinar o pássaro desde pequeno. Familiarize-se com os diferentes tipos de agapornis. Existem diferentes subespécies, mas as três mais populares são: agapornis rosto de pêssego. Esses pássaros normalmente são criados em cativeiro. Eles possuem cerca de 12 centímetros de altura com penas azuis e verdes e uma face rosada. Essa subespécie pode ser encontrada com centenas de mutações de cores, desde branco até roxo. Agapornis mascarados. Essa subespécie possui anéis ao redor dos olhos, criando uma máscara preta. Bico laranja. Penas amareladas no peito e asas verdes. Alguns criadores consideram essa subespécie mais agressiva que as outras duas mais comuns. Agapornis do anel ocular. Essa espécie possui um anel branco ao redor dos olhos. Esses pássaros são menores que os outros e emitem sons mais agudos. A maioria dos criadores considera essa subespécie mais agressiva do que as outras duas. Se possível, visite uma ONG que trabalhe com resgate de animais. Muitas dessas ONGs doam pássaros domésticos a criadores responsáveis todos os anos. Geralmente, é caro cuidar de uma ave. Então toda ajuda é bem-vinda. Você pode interagir com seu pássaro com mais calma antes de levá-lo e certamente levará um animal que apreciará seu cuidado. Procure por um agapornis em uma loja de animais. A maioria dessas lojas possui agapornis à venda, normalmente das subespécies rosto de pêssego ou anel ocular. Antes de comprar um pássaro, preste atenção em algumas coisas. Veja se o pássaro parece saudável. Ele deve parecer alegre, ativo e alerta com um olhar claro e brilhante. A cera, a região mole do nariz do animal, e as narinas devem estar claras e limpas. Veja o pássaro beber e comer para verificar se ele tem apetite. Ele deve estar bem cuidado, com penas arrumadas e limpas. As penas devem estar suavizadas contra o corpo, não afofadas ou elevadas. Os pés devem estar lisos e livres de calombos ou feridas.
O pássaro deve vocalizar com você em pios, cliques e assobios. A maioria dos agapornis fica animada em comunicar-se com novos rostos. Mas alguns podem ficar intimidados quando cercados por pessoas novas. Um pássaro saudável será confiante e curioso, mas terá cautela. Se possível, peça para pegar ou tocar no pássaro. Verifique se ele está interessado em interagir com você e não o bique. Isso pode sinalizar que o animal é agressivo. Pesquise criadores de agapornis na internet. Existem diversos bancos de dados de criadores de pássaros disponíveis online. Tome cuidado com pássaros muito caros e sempre entre em contato com o criador diretamente para criar um relacionamento antes de comprar um animal. A maioria dos criadores respeitáveis cria os animais à mão. Isso significa que eles se envolvem em todos os estágios da criação. Desde a escolha dos animais que cruzarão até a criação de um bom ambiente de reprodução e a manutenção da nutrição dos pássaros. Os criadores também observarão cuidadosamente os ovos e cuidarão dos bebês até que encontrem casas adequadas. Alguns criadores alimentam os pássaros com as mãos para domá-los e desgarrá-los dos pais. Essas são boas técnicas para acostumar o pássaro à interação humana. Muitas dessas aves serão animais de estimação dóceis e amáveis. As espécies mais comuns de agapornis criados à mão podem custar entre R$ 100 e R$ 300. Os pássaros criados pelos pais em lojas de animais normalmente são mais baratos. As espécies e mutações mais raras normalmente são mais caras. Leve o agapornis a um veterinário. Os pássaros podem contrair problemas de saúde que não possuem sintomas óbvios. Portanto, leve o animal a um veterinário para conferir a saúde dele. Se sabe que comprará um agapornis no futuro próximo, deixe uma consulta agendada com o veterinário para o dia em que for retirar o pássaro na loja ou com o criador. Procure um veterinário especializado em aves. Um veterinário que não tem o costume de trabalhar com pássaros pode não fazer um bom serviço. Por uma taxa adicional, alguns veterinários podem criar um plano para ajudar o pássaro a viver uma vida saudável e longa. Esses planos incluem check-ups anuais e cuidados emergenciais. Considere confirmar o gênero do animal. Os agapornis não são animais dimórficos, o que significa que não é possível identificar se é um macho ou fêmea apenas olhando para o pássaro. O melhor modo de confirmar o gênero é realizando um teste de DNA em um veterinário ou com um kit caseiro. Um kit de DNA custa entre R$ 40 e R$ 60. Você precisará cortar uma das unhas do pássaro e enviar a amostra ao laboratório. O veterinário também pode retirar a amostra para você e enviá-la ao laboratório. Existem algumas diferenças entre os gêneros, pois as fêmeas tendem a manter uma posição mais imponente quando empoleiradas. São um pouco maiores e possuem ossos pélvicos mais largos, o que pode ser checado cuidadosamente com o dedo indicador, criando a habitação do pássaro. Procure por uma gaiola que tenha pelo menos 45 centímetros de comprimento, 45 centímetros de largura e 45 centímetros de altura. Os agapornis são pássaros ativos e brincalhões que precisam de uma gaiola que acomode todos os brinquedos e poleiros necessários para mantê-los ativos.
Quanto maior a gaiola, mais confortável ela será para o pássaro. A gaiola também deve possuir duas barras horizontais em pelo menos dois lados. O espaçamento entre as barras não deve ser maior do que 2 centímetros para prevenir ferimentos. Instale poleiros com larguras, diâmetros e texturas diferentes na gaiola. Você deve instalar pelo menos 2 ou 3 poleiros de diferentes tamanhos, formas e texturas para manter os pés do pássaro saudáveis e fortes. Os poleiros devem ser grossos o suficiente para que o pássaro se apoie sem perder equilíbrio. O menor poleiro deve ter cerca de 1,5 cm de diâmetro. Procure por poleiros feitos de pinos de madeira, de galhos naturais, de mistura de areia e concreto e de corda. Mantenha a gaiola fora do chão e longe de correntes de ar, de janelas abertas e da cozinha. A gaiola deve ser elevada e mantida longe de saídas de ar e portas. Alguns pássaros podem ficar resfriados se forem expostos a correntes de ar enquanto estiverem molhados, como após os banhos. Os agapornis podem ser sensíveis à fumaça, a odores fortes e a ruídos altos. Nunca fume no ambiente onde mantém os pássaros. Coloque a gaiola em um ambiente quieto e bem iluminado. Um ambiente escuro demais pode fazer com que o pássaro se comporte de modo estranho e desenvolva problemas de saúde. Apesar disso, nunca coloque a gaiola próxima de uma janela que receba luz solar intensa durante os meses mais quentes do ano, pois isso pode causar insolação ou até mesmo matar o pássaro. Uma iluminação solar fraca e não filtrada na gaiola é ideal, pois fornece a luz ultravioleta B necessária para manter os pássaros saudáveis. Caso a gaiola esteja próxima de uma janela com luz fraca, considere instalar uma lâmpada especial que emita níveis saudáveis de luz ultravioleta B acima da gaiola. Você pode acender a luz por 8 a 10 horas por dia para garantir que o pássaro receba luz suficiente. Garanta que o pássaro tenha entre 10 e 12 horas de sono ininterrupto todas as noites. O sono é importante para os agapornis. Portanto, se deseja manter o pássaro em uma gaiola dentro de casa, compre uma cobertura para ajudá-lo a dormir. Você também pode comprar uma gaiola noturna pequena se não possui espaço para uma gaiola grande dentro de casa. Isso garantirá um ambiente quieto e seguro para que o pássaro durma bem. Você deve colocar o pássaro para dormir na mesma hora todas as noites e acordá-lo na mesma hora todas as manhãs. Limpe a gaiola uma vez por semana. A bandeja e os recipientes de comida e água devem ser limpos diariamente. Mas a gaiola pode ser limpa semanalmente. Utilize água morna e sabão. Remova o pássaro da gaiola para limpá-la. Não se esqueça de limpar os poleiros e brinquedos. Você também pode utilizar um gel para realizar uma limpeza mais profunda na gaiola. Procure por esses géis em lojas de produtos para animais, pois eles possuem dióxido de cloro estabilizado, o que é seguro para pássaros. Tome cuidado ao utilizar uma solução diluída de alvejante para desinfetar a gaiola, pois esse produto é tóxico para os agapornis. Enxague bem a gaiola após utilizar uma solução de alvejante e água e deixe-a secar no sol. Verifique se a gaiola ou os recipientes de alimentos do pássaro estejam livres de qualquer odor de
alvejante antes de recolocar o animal na gaiola. Alimentando o pássaro. Alimente-o com produtos de qualidade próprios para aves. O tamanho correto dos alimentos deve ser indicado na embalagem da ração. Procure por produtos com sementes de alta qualidade descascadas e que contenham suplementos de vitaminas e minerais, como as rações em bolinhas. Até 60% da dieta da ave deve ser composta por vegetais. Um punhado de vegetais é a melhor refeição que um pássaro pode fazer. Alguns vegetais são tóxicos para o pássaro. Porém, procure oferecer produtos orgânicos ou até cultivar seus próprios vegetais. Evite comprar rações de lugares como Chile, México e Peru, onde há pouco ou nenhum controle sanitário quanto a esses produtos. Integre vegetais e frutas frescas à dieta do pássaro. Dê frutas saudáveis, como maçãs, uvas, bagas, mamão e manga, para o pássaro. Você também pode servir vegetais como cenoura, brócolis, abobrinha, abóbora, batata doce cozida e folhas verdes escuras como couve e alface. Reserve sementes para o adestramento. As frutas e os legumes devem ser oferecidos 3 vezes por semana. Grãos e ração devem ser oferecidos diariamente. Ovos e petiscos devem ser dados apenas 2 vezes por semana. Nunca dê abacate, álcool, chocolate, cebola e salsinha. Tudo bem se sua ave compartilhar um pouco das suas refeições. Evite oferecer alimentos fritos, gordurosos, açucarados ou salgados demais. Forneça água limpa e fresca durante o dia inteiro para o animal. Não dê água da torneira ou não filtrada a ele. A maioria das gaiolas possui um acessório de distribuição de água para que o pássaro tenha acesso a ela o tempo inteiro. Nunca dê álcool, chocolate ou cafeína para o animal. Essas substâncias podem matá-lo, mesmo em quantidades pequenas. Você deve evitar servir abacate, ruibarbo, aspargo, cebola, legumes crus, como feijões e ervilhas, e laticínios. Cuidando e treinando o agapornis. Dê banhos semanais no pássaro. Essa limpeza regular é importante para manter o animal saudável e livre de doenças. Se o agapornis não for banhado, as penas dele podem ficar sujas ou irregulares. Utilize um borrifador de água para lavar o pássaro. Borrife a água de leve a cerca de 30 centímetros acima do pássaro para que as gotas caiam sobre ele como chuva. Faça isso algumas vezes para que o pássaro acostume-se com a chuva e comece a se limpar. Alguns pássaros gostam de tomar banho e entram de boa vontade em pratos de cerâmica cheios d'água. Ele pode mergulhar por alguns minutos. Seque bem o pássaro e mantenha-o em um ambiente quente. Após cada banho, seque bem o animal com uma toalha pequena e mantenha-o em um local quente para que ele não pegue um resfriado. Decida se deseja aparar as asas do animal. Isso não é necessário, mas o ajudará a domar o pássaro. Aparar as penas também evitará que ele voe até ventiladores de teto, janelas e outros perigos em potencial. Esse é um tratamento controverso, pois altera o voo do animal e pode levar a pousos forçados e a danos na região peitoral dele. Essa técnica já é pouco utilizada, pois os criadores tendem a criar ambientes seguros para os pássaros e a treiná-los para virem
quando chamados. Você também deve cortar as unhas do pássaro para manter o formato dos pés dele. Isso ajudará a ficar firme nos poleiros e reduzirá a chance das unhas ficarem presas em tecidos. Se não se sentir à vontade em cortar as unhas por conta própria, peça que um profissional faça isso. Compre brinquedos seguros para pássaros ou crie os seus. É possível comprar esses brinquedos em lojas de materiais para animais. Você pode criar brinquedos simples utilizando tampas de remédios e refrigerantes, rolos de lenços de papéis dentro de caixas pequenas ou folhas de ramos de plantas seguras para animais, como rosas, hibisco e amoreiras. Não coloque um espelho na gaiola, pois o pássaro tratará o reflexo como um companheiro. Rotacione os brinquedos na gaiola constantemente para que o pássaro não se canse deles. Substitua brinquedos gastos ou danificados, pois eles podem ferir o agapornis. Introduza novos brinquedos em um local neutro antes de colocá-los na gaiola para que o pássaro se acostume a eles. Lave as mãos antes e depois de manusear o pássaro. Os germes dele podem ser transmitidos para humanos e vice-versa, o que pode causar doenças sérias em você e no pássaro. Retire o pássaro da gaiola para brincar diariamente. Faça isso em sessões de 30 minutos no decorrer do dia para manter o animal bem socializado. A maioria dos pássaros gosta de ficar no ombro do dono, no pescoço ou escondida em roupas como suéteres e cachecóis. Quando os agapornis ficam entediados, eles tendem a mastigar roupas e joias, além de remover botões. Vista roupas que não possam ser rasgadas facilmente quando o pássaro estiver fora da gaiola e evite utilizar colares e joias quando estiver com ele. Existem alguns colares para pássaros feitos de materiais seguros para esses animais com pequenos brinquedos fixos nos elos para que o pássaro possa brincar com você. Treine o pássaro para escalar um poleiro ou brinquedo na gaiola. Faça isso tocando no brinquedo e instruindo-o gentilmente a subir. Esse treinamento o ajudará a controlar o comportamento territorial do pássaro, o que normalmente ocorre quando ele alcança a maturidade sexual. Nesse período, o pássaro pode morder qualquer objeto que se aproxime da área do ninho ou da gaiola. Ensinar o pássaro a subir o ajudará a movê-lo para longe do território sem que você seja mordido e manterá o animal calmo. Fale de modo calmo e lento quando estiver próximo do pássaro. Os agapornis são inteligentes e tendem a se dar bem com as pessoas. Eles podem falar como outros papagaios, mas seu vocabulário normalmente não é extenso. Converse com o pássaro utilizando tons baixos e encorajando-o a responder ou repetir o que é dito. Os pássaros podem morrer de susto. Assustar o pássaro pode estressá-lo o suficiente para feri-lo e possivelmente matá-lo. Evite realizar movimentos rápidos ou barulhos muito altos ao redor do animal. Animais predatórios como gatos, cães e furões nunca devem possuir contato direto com o pássaro. Leve o pássaro ao veterinário constantemente. A maioria das aves esconde doenças até que elas alcancem estágios avançados. Por conta disso, é melhor levar o animal ao veterinário com frequência para poder checar quaisquer sinais de doenças ou problemas médicos.